Quando a cidade dorme, segredos despertam. No silêncio da madrugada, histórias esquecidas voltam a falar. Aqui, cada detalhe é uma pista. Cada som, um passo em direção à verdade. Em um mundo onde crimes se perdem no tempo, nós resgatamos as vozes que o medo tentou calar. Prepare-se para revisitar os mistérios mais sombrios e intrigantes da história. Bem-vindo ao True Crime, onde o frio na espinha é apenas o começo e cada caso é uma viagem ao desconhecido. Este vídeo contém referências a um crime real. A narração será calma, sem descrições gráficas, para que possamos revisitar esta história com respeito e cuidado. Respire fundo, ajuste seu volume e permita que o som da chuva acompanhe cada passo desta narrativa. Cleveland, década de 1930. Uma cidade marcada pela Grande Depressão, pela fome e pelo medo. Um local onde ruas escuras escondiam segredos e becos estreitos guardavam não apenas os sem-teto, mas também um dos serial killers mais brutais da história americana. Entre 1935 e 1938, pelo menos 12 pessoas foram encontradas decapitadas, mutiladas e espalhadas em terrenos baldios e na área conhecida como Kingsbury Run. As vítimas eram, em sua maioria, pessoas marginalizadas, andarilhos, prostitutas, desempregados, homens e mulheres que, para muitos, não tinham nome nem rosto. O assassino nunca foi identificado e ficou conhecido como Mad Butcher of Kingsbury Run, ou simplesmente o Estrangulador de Cleveland. Prepare-se. Hoje vamos mergulhar nesse caso sombrio que mistura pobreza, corrupção, política e medo. Uma história que ecoa até hoje como um dos maiores mistérios não resolvidos dos Estados Unidos. Para entender o impacto desse caso, é preciso voltar ao cenário em que ele aconteceu. Os Estados Unidos ainda sofriam os efeitos da Grande Depressão de 1929. Milhares estavam desempregados, famílias inteiras viviam em barracos improvisados e Cleveland era uma das cidades mais afetadas. No coração da cidade existia uma área chamada Kingsbury Run, um vale profundo que cortava a cidade industrial. Ali surgiram verdadeiras favelas conhecidas como Hoovervilles, onde andarilhos, imigrantes pobres e trabalhadores desesperados montavam cabanas de madeira, lonas e ferro velho. Esse era o ambiente perfeito para um assassino agir sem ser notado. Vítimas sem registros, sem famílias que cobrassem justiça e uma polícia mais preocupada com política do que com vidas marginalizadas. Foi nesse cenário que os primeiros corpos começaram a aparecer. Em setembro de 1934, antes mesmo da série oficial de assassinatos, um corpo decapitado foi encontrado às margens do Lago Erie. Era o corpo de um homem não identificado, que mais tarde seria chamado de a vítima do Lago Erie. A polícia não conseguiu identificar a vítima nem encontrar o assassino. Mas esse seria apenas o prelúdio de algo muito maior. No verão de 1935, a verdadeira onda de crimes começou. 2 corpos foram descobertos em um terreno baldio próximo a Kingsbury Run. Um deles, de uma mulher jovem, foi apelidado de a Dama do Lago. O outro, de um homem, apresentava os mesmos sinais que marcariam o padrão do assassino: decapitação, mutilações e sinais de tortura. O assassino não apenas matava suas vítimas, ele as desmembrava cuidadosamente, como se tivesse conhecimento de anatomia. Alguns corpos eram encontrados com a pele esfolada,
outros com produtos químicos usados para tentar apagar impressões digitais. Era brutal, era cruel e parecia calculado para espalhar o medo. A cada ano, novos corpos surgiam em Cleveland. Homens, mulheres, jovens, todos com algo em comum. Viviam à margem da sociedade. Ao todo, entre 1935 e 1938, pelo menos 12 assassinatos foram confirmados. Mas alguns investigadores acreditam que o número real de vítimas pode ter chegado a mais de 20. Os jornais sensacionalistas da época começaram a estampar manchetes sangrentas. A população estava em pânico, a polícia pressionada e o assassino parecia estar sempre um passo à frente. A cada novo corpo encontrado, a pressão sobre a polícia aumentava. A população exigia respostas, mas os investigadores não conseguiam avançar. A maioria das vítimas não tinha identidade clara. Eram andarilhos, prostitutas ou imigrantes pobres, pessoas invisíveis para a sociedade. Sem familiares que cobrassem justiça e sem documentos, a investigação parecia um labirinto sem saída. E Cleveland mergulhava em um clima de terror. Em meio ao caos, um nome de peso foi chamado para ajudar: Eliot Ness. Famoso por sua luta contra Al Capone em Chicago, Ness era uma figura lendária na aplicação da lei americana. Em 1935, ele assumiu o cargo de diretor de segurança pública de Cleveland. Sua missão era restaurar a ordem e acabar com o reinado de terror do chamado Mad Butcher of Kingsbury Run. Mas mesmo com sua reputação imponente, o assassino parecia intocável. A cada tentativa de investigação surgiam novos corpos. Era como se o assassino desafiasse a polícia e risse da própria incompetência das autoridades. Numa tentativa desesperada de controlar a situação, Eliot Ness ordenou uma ação drástica em 1938. Ele mandou que a polícia invadisse os acampamentos de sem-teto em Kingsbury Run, prendendo centenas de pessoas e incendiando as barracas e favelas da região. A justificativa era de que o assassino poderia estar escondido ali. Mas a operação foi duramente criticada. Em vez de resolver o caso, Ness apenas espalhou mais medo e destruição entre os mais pobres. E o resultado? Poucos dias depois, novos corpos foram encontrados. O assassino continuava solto. Apesar de centenas de suspeitos interrogados e de operações policiais grandiosas, nenhum culpado foi encontrado. O assassino simplesmente desapareceu, como se tivesse evaporado das ruas de Cleveland. O caso se transformou em um pesadelo político para Eliot Ness. Sua reputação foi manchada e sua carreira nunca mais teve o mesmo brilho. O Mad Butcher de Kingsbury Run havia vencido não apenas suas vítimas, mas também a própria lei. Apesar de centenas de interrogatórios, alguns nomes ganharam destaque como possíveis culpados. 1. Dr. Francis E. Sweeney, um médico veterano da Primeira Guerra Mundial que sofria de graves distúrbios mentais. Ele tinha conhecimentos de anatomia compatíveis com as mutilações. Chegou a ser interrogado por Eliot Ness, mas por influência política, nunca foi acusado oficialmente. Muitos acreditam que ele era o verdadeiro Mad Butcher. Segundo Frank Dolezal, um imigrante húngaro que chegou a ser preso em 1939, acusado de assassinar uma das vítimas. Porém, antes do julgamento, foi encontrado morto em sua cela, em circunstâncias suspeitas. O caso contra ele nunca foi provado. Terceiro suspeito desconhecido,
Há quem acredite que o verdadeiro assassino nunca esteve no radar da polícia, que ele poderia ter sido um andarilho ou trabalhador itinerante que deixou Cleveland antes de ser capturado. Nenhuma dessas teorias jamais foi confirmada. O caso permanece sem solução até hoje. As teorias sobre o estrangulador de Cleveland se multiplicaram ao longo das décadas. Alguns acreditam que ele era um serial killer sádico, que simplesmente se aproveitou de um bairro esquecido pela sociedade. Outros sugerem que poderia ter sido mais de um assassino, já que o padrão de algumas mortes não era exatamente igual. Há ainda teorias de que o caso foi encoberto politicamente para proteger pessoas influentes da cidade. Mas, sem provas definitivas, o mistério persiste. O caso do Mad Butcher mudou para sempre a forma como Cleveland lidava com o crime. Ele revelou a ineficiência da polícia, a vulnerabilidade dos pobres e marginalizados, e expôs as falhas, até mesmo de figuras lendárias, como Eliot Ness. Para a criminologia, o caso é um dos exemplos mais antigos de serial killer em massa nos Estados Unidos, servindo de estudo para investigações até hoje. O estrangulador de Cleveland nunca foi pego. Suas vítimas, em sua maioria sem nome, continuam a representar não apenas um mistério policial, mas também um reflexo cruel de como a sociedade esquece os mais vulneráveis. O assassino desapareceu na escuridão, deixando apenas corpos mutilados e perguntas sem respostas. E o enigma permanece, mais de 80 anos depois. Quem foi o Mad Butcher of Kingsbury Run? Talvez a verdade esteja enterrada junto com suas vítimas. Talvez jamais seja revelada. Mas a sombra do estrangulador de Cleveland ainda paira sobre a história americana, como um lembrete de que alguns monstros nunca são capturados. O caso do estrangulador de Cleveland permanece sem solução. Décadas se passaram e ainda não sabemos quem foi o responsável por espalhar tanto medo e dor pelas ruas de Kingsbury Run. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acredita que o Dr. Sweeney foi o verdadeiro assassino? Ou o Mad Butcher nunca foi sequer identificado? Deixe sua teoria aqui nos comentários. E se você assistiu até aqui, já sabe, curta este vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum novo caso. Compartilhe com quem também gosta de mistérios reais. Muito obrigado por acompanhar esta história até o fim. Nos vemos no próximo caso sombrio.